Irão sem se cansar, sem fadigarão de andar. Correrão sem se cansar, sem fadigarão de andar. Correrão sem se cansar, até no céu chegar. No bom trabalho, quantas vezes estamos a falhar. Sempre devemos nos rever, em Cristo confiar. Os que esperam no Senhor novas forças obterão, como águias voarão, subirão para as alturas, correrão sem se cansar, sem fadigarão de andar. Correrão sem se cansar, sem fadigarão de andar. Correrão sem se cansar, até no céu chegar. Jesus está ao nosso lado, sua força nos dará. O nosso Salvador amado, se tudo suprirá. Os que esperam no Senhor novas forças obterão, como águias voarão, subirão para as alturas, correrão sem se cansar, sem fadigarão de andar. Correrão sem se cansar, sem fadigarão de andar. Correrão sem se cansar, até no céu chegar. Em Cristo sempre confiando, socorro vamos ter. O Salvador do céu baixando, virá nos socorrer. Os que esperam no Senhor novas forças obterão, como águias voarão, subirão para as alturas, correrão sem se cansar, sem fadigarão de andar. Correrão sem se cansar, sem fadigarão de andar. Correrão sem se cansar, até no céu chegar. Aleluia, Jesus. Hino de número 509, amém? É um hino bem fácil. Não é difícil, todos os irmãos conhecem, amém? O Wesley principalmente. Quando o Jordão passamos unido e entramos no céu, veremos lá, como a areia da praia os remidos,
Oh, que gloriosa vista será! Tantos como areia na praia, tantos como areia do mar, que gozo sentirá todo salvo, pois verá. Sim, tantos como areia da praia. Quando vimos os salvos do mundo, que a morte jamais alcançará, se saudares com gozo profundo, oh, que gloriosa vista será! tantos como areia na praia, Tantos como areia do mar, que gozo sentirá todo salvo, pois verá. Sim, tantos como areia da praia. lá na margem do rio da vida, onde paz e justiça haverá, nós veremos a terra prometida. oh, que gloriosa vista será! Tantos como areia da praia, tantos como areia do mar, que gozo sentirá todo salvo, pois verá. Sim, tantos como areia da praia. Quando Cristo Jesus contemplamos, coroado no céu como estás, e prostrado aos seus pés adoramos. Oh, que gloriosa vista será! tantos como areia na praia, Tantos como areia do mar, que gozo sentirá todo salvo, pois verá. Sim, tantos como areia da praia. glória a Deus. Glória a Deus, obrigado minha irmã, Deus abençoa. Queridos, a nossa lição de hoje, a lição de número 13, que era para ter sido ministrada no mês de dezembro, nós vamos estar ministrando hoje. E o tema, como já foi dito, quando Deus restaura o justo. Vamos colocar de pé? Eu vou estar lendo o textual e os irmãos lerão a verdade prática. Nós não vamos ler a leitura bíblica em classe, que é uma leitura bem extensa, que é 17 versículos. Nós vamos partir logo para a ministração, amém? Eu quero a participação de cada um de vocês, até pediria ao Guilherme que arrume o microfone ali, para que eu possa pedir os irmãos também para estar participando, amém? Glórias a Deus. O textual diz assim: e o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro, a tudo quanto dantes possuía. Verdade prática. Os irmãos podem tomar assento. Eu vou estar lendo aqui a introdução, tá? Vou estar lendo a introdução. Aquele que não trouxe a revista, está ali o capítulo 42 de Jó, do versículo 1 ao versículo de número 17, né? A introdução diz assim para nós nesta noite: nesta última lição trataremos sobre a restauração de Jó. E veremos que ela o quê? A restauração dá quando ele se humilha diante de Deus e intercede por seus amigos. Constataremos também que o testemunho de Deus sobre Jó
provou ser verdadeiro, e os seus amigos tiveram de se retratar. Durante toda a provação, ele se manteve íntegro e não lhe foi atribuído impiedade alguma. Pelo contrário, o Senhor o restaurou de forma grandiosa. Queridos, interessante que agora, nessa última lição, o nosso escritor aqui, como é que é o nome dele? Como é que é o nome dele, pastor? José Gonçalves traz agora a vitória de Jó. Traz agora, o momento de Jó ser restaurado. Interessante, meus queridos, que nós temos aqui nessa lição, nós temos 3 tópicos. Nós temos o tópico 1, e o tópico 2 e o tópico 3. Eu escolhi 3 palavras-chave, cada uma de um tópico, para a gente poder estar falando. E o primeiro tópico aqui, nós temos aqui a humilhação de Jó. Gente, o que é ser humilhado? Vocês acham que é fácil ser humilhado? Vocês acham que um homem como Jó, e aguentou essa humilhação toda foi fácil? Foi não. Então, se Deus é um Deus de justiça, se Deus é um Deus que cuida daqueles que são seus, Deus não tinha outra saída a não ser agora restaurar Jó. Mas agora, esse primeiro tópico diz assim, e Jó humilhado. O capítulo 38, 39 e 40 demonstra como Deus expôs a Jó a sua autoridade, ou seja, a sua soberania. E é interessante, meus amados, que quando nós falamos da palavra humilhação, nós falamos de vergonha, nós falamos de rebaixamento, nós falamos de diminuir as pessoas. E é o que Jó passou por tudo isso. E aqui continua dizendo assim, olha, a onipotência da criação se passa, preservá-la. Ele mostrou que o patriarca era incapaz de não apenas compreender a dinâmica da criação, mas, sobretudo, fazer algo parecido com ela. Jó se convenceu de que seu próprio questionamento era injusto. Se ele não era capaz de fazer o que o Criador, ou seja, Deus fez, então, com que direito ele tinha de criticar? Interessante que, para mim, essa passagem toda, esse sofrimento todo de Jó, trouxe uma intimidade maior de Jó com Deus. Aquilo que Jó ainda não tinha compreendido de Deus, Jó passou a compreender, Jó passou a entender verdadeiramente. Que ele fala, olha, ele está dizendo aqui que era injusto os questionamentos que fizeram a Deus, Então ele não tinha direito de criticar os caminhos divinos. Se apenas uma das criaturas de Deus era capaz de impor o terror em Jó, como se comportaria ele diante do Criador desta criatura? Queridos, é bom entendermos que todo o tempo que nós passarmos aqui adorando a Deus, que todo o tempo que nós passarmos aqui buscando a Deus, nós ainda não vamos entender e não somos capazes de compreender os planos de Deus em nossas vidas. Porque quem é que ia entender esse plano na vida de Jó? Quem é que ia entender esse sofrimento na vida de Jó? Nós podemos olhar os questionamentos dos amigos de Jó ali também. A palavra diz que todos eles, questionou erradamente. E nós ainda precisamos fazer como Jó fez. Será que nós estamos só ouvindo ainda Deus? Será que nós estamos só ouvindo ainda Deus? Então, eu não quero me deter muito tempo para a gente poder fazer a leitura toda desse patrimônio. Eu quero pedir ao pastor Roger para ler para mim o segundo subtópico, que é a reverência e submissão diante de Deus. Cadê o microfone ali? Agora sim. Vamos lá. Da assombrosa visão da criação de Deus,
Jó agora exclama: bem sei em que tudo pode. Esse versículo demonstra sua atitude de reverência e submissão diante de Deus. Ele percebe que tudo o que aconteceu em sua vida tinha um desígnio divino e, portanto, ele era tolice discutir ou questionar com a sapiência divina. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia. Ao repetir a censura que Deus lhe fizera anteriormente, o capítulo 38, Jó demonstra não ver mais injustiça alguma nas ações de Deus. Ele admite que agiu com presunção, pois desconhecia os sábios propósitos divinos. 2 minutos. 2 minutos para o senhor falar. Isso? É. Na lição, depois da discussão dos amigos de Jó, teve a defesa de Jó e Jó faz as suas colocações, né, diante da sua, diante do seu questionamento, do seu problema. E Jó aqui no subtópico 2, Jó reconhece que tudo que eu falei foi tolice da minha parte, pois eu não conhecia a grandeza de Deus. Jó está dizendo que apesar que ele servia a Deus, andava com o Senhor, mas ainda não o conhecia como verdadeiramente ele era. Ele está dizendo, eu ainda estava equivocado a respeito de Deus, mas agora reconheço que as minhas palavras, elas são impossíveis justificar o que estava acontecendo comigo. Glória a Deus. Vocês estão vendo, meus amados? Então Jó ainda não tinha um total conhecimento. Quando chegou essa tempestade na vida de Jó, ele passou por tudo isso aí. Eu acredito que ele passou por tudo isso aí, ainda buscando, dizendo assim, olha, veja bem, ele questiona, né, o que aconteceu em sua vida, tinha um plano divino, portanto era tolice discutir com a sapiência, ou seja, com conhecimento de Deus. E nós, às vezes, meus amados, nós temos aqui 20, 30 anos de evangelho aqui, servindo a Deus dentro da igreja. Será que nós não nos encontramos desta maneira ainda? Quando chega uma tempestade nas nossas vidas, o que que nós pensamos? Será que nós pensamos como o amigo de Jó? Será que nós pensamos como ele? Diz assim, olha, peraí, por que que eu nasci? Por que que eu fui formado? Começar a questionar sem ter conhecimento. E aí Jó começa a se retratar, se humilhar diante de Deus e dizendo, eu verdadeiramente não sei nada, não conheço nada, agora é que eu estou começando a entender alguma coisa, amém? Glórias a Deus. Vamos para o terceiro subtópico, a experiência viva com Deus. Eu quero pedir essa moça de trás aí do canto para poder ler. É você. Para ler para nós, e 2 minutinhos para você explanar para nós isso aqui. Tem que baixar um tiquinho. Vai desligar. Uma experiência viva com Deus. A postura de Jó diante de Deus muda drasticamente. Ele ainda continua a se dirigir a Ele, mas não da mesma forma que fazia. Agora sua atitude é humilde, reflexo de uma experiência viva com Deus, conforme descrita nas seguintes palavras. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Para Jó, Deus era conhecido apenas de ouvido, mas agora o patriarca viu o Criador. Essa experiência mudou-lhe a forma de ser. Segundo o teólogo Roy Zuck, Jó possuía um conhecimento de Deus, apenas por tradição, de segunda ou terceira mão, mas agora ele o conhecia por meio de uma experiência pessoal. Não podemos nos contentar com um conhecimento teórico acerca de Deus, mas devemos experimentá-lo. Quando temos experiências vivas
com o Altíssimo, renunciamos aos nossos achismos. Confessamos nossa miséria no pó e na cinza. Rejeitamos o nosso orgulho e rebeldia. Deus é glorificado em todas as áreas da vida. Amém. Aqui, Jó, como o próprio pastor Roger, aqui só está ratificando o que o pastor Roger fala, né? Que Jó, ele conhecia apenas de ouvido. E com as coisas que estavam acontecendo na vida dele, ele pôde ver Deus e conhecer de fato quem é Deus, né? Através da situação que ele estava passando. Ontem mesmo eu estava vendo uma pregação de um pastor que ele falava assim, que você só vive o sobrenatural se você como que fala a palavra? É você tirar o seu próprio eu e deixar Deus agir. E aí você começa a conhecer mais de Deus. Ou seja, quanto mais perto de Deus você se achega, vai quebrando todo o seu orgulho e você deixa... você já não pensa mais como o seu próprio eu, mas deixa assim que a vontade de Deus venha agir sobre a vida, a sua vida, o seu interior. E eu acredito que foi assim com a vida de Jó, que ele deixou ali, ele viu, né? Poxa, um Deus tão grandioso, misericordioso, e deixou que tudo isso acontecesse comigo para que eu, de fato, pudesse enxergar e saber quem Ele é na minha vida. Glória a Deus, aleluia. Queridos, preste atenção numa coisa. Qual era a postura de Jó? Ele era o quê? Um homem rico. Um homem onde a família se alegrava, não é verdade? Onde a família se alegrava todo o tempo. Eu acredito que ele tinha um relacionamento social muito gostoso, muito bom. Eu acredito que ele era um homem respeitado dentro daquela sociedade ao qual ele vivia. Agora, e a postura de Jó diante de Deus? Ele também tinha uma postura reta diante de Deus, porque senão Deus não teria ido no adversário nosso, no adversário de Deus, e disse: olha, observasse meu servo Jó, homem íntegro, honesto, desvia-se do mal. Então ele tinha também uma postura maravilhosa diante de Deus. Mas acontece que chegando depois do sofrimento, depois dessa experiência que ele teve com Deus, ele chega aqui dizendo assim: olha, e a postura de Jó diante de Deus mudou drasticamente. Então, aquela postura que ele tinha diante de Deus ainda não era uma postura ideal para agradar a Deus. Agradar a Deus. Acredito eu que Deus tinha tantos propósitos nesse sofrimento de Jó, propósito de mostrar para o inimigo que Jó era honesto, que Jó não o servia pelos bens que Jó possuía, e tinha outro propósito de mostrar para Jó que só de ouvir a palavra dele não adianta. Nós precisamos ver Deus a cada instante e a cada momento em nossas vidas. Porque senão, José Gonçalves aqui não tinha escrevido desta forma. Ele ainda continuava se dirigindo a ele que é a Deus, mas não da mesma forma que fazia. Então, até se dirigir a Deus, ele já não fazia mais daquele jeito. Ele, acredita, vamos supor assim, ele já não levantava nem de madrugada para poder oferecer mais sacrifício, mas ele mudou tudo na vida dele com essa experiência com Deus. Agora eu pergunto, será que nós gostaríamos de ter uma experiência desta forma para poder começar a ver Deus? Juliana disse que não, né, Juliana? Não é fácil, meus queridos. Tem pessoas que ficam orando e dizendo assim: olha, eu queria ter uma experiência mais próxima com Deus, mas Deus não dá essa experiência porque nós não temos condição de aguentar isso nas nossas vidas. Não temos. E agora que Jó se dirige a Deus de outra maneira. Olha, veja bem como fazia. Agora a sua atitude humilde, reflexo de uma experiência viva com Deus. Agora, isso aí é muito difícil, gente. Eu já falei aqui nessa igreja, às vezes vocês conhecem esse caso.
Esse pastor, eu encontrei com ele ali, nós fomos fazer uma visita, eu não sabia que ele ia fazer essa visita. Eu fui fazer uma visita a um membro da igreja, ele foi fazer uma visita do membro da igreja dele, e ele me contou, disse que orava a Deus, buscando a ter uma experiência grande com Deus. Eu quero ter uma experiência com o Senhor, eu quero ter uma experiência com o Senhor. E o filho dele uma vez foi atravessar uma faixa de pedestre, o carro veio e arrebentou o filho. Arrebentou o filho. Quebrou as duas pernas, quebrou os dois braços, quebrou o crânio e foi o meio morto para o hospital. E a cabeça dele cresceu e os médicos já não davam nada por aquilo. E olha, a igreja mobilizou toda orando, não somente a igreja que ele pastoreava, mas outros missionários dos países de fora, todo mundo orando. E ele ficou 30 dias nessa agonia, que o filho morre e não morre. Mas Deus restaurou o filho dele. Aí ele disse para mim assim: pastor, eu não quero mais ter uma experiência com Deus. Eu não quero mais. E será? Eu digo para vocês, sem medo de errar, Deus não faz um milagre extraordinário na nossa vida, porque nós não estamos preparados nem para receber milagre, viu, pastor Vô? Quanto mais ter uma experiência com Deus. Mas isso aqui, quando diga aqui que Jó mudou, Jó mudou, tudo aquilo que ele já pensava de Deus já não estava mais daquela forma. Todo questionamento que ele questionava com Deus já não era mais daquela forma. Quantas vezes nós questionamos com Deus? Mas Jó já não era o mesmo. Jó já estava diferente com a postura dele diante de Deus. E nós não vamos muito para frente, porque nosso tempo não dá espaço para nós. Nós temos aqui outra palavra-chave, que é a intercessão de Jó. Esta palavra, intercessão, é interceder, é pedir, é solicitar algo para outras pessoas. E os irmãos sabem de que eu estou falando aqui, porque aqui já vem aqui a intercessão de Jó e a ira de Deus. Francisco, está com a oportunidade para ler o primeiro subtópico para nós aqui. Glória a Deus, eu quero que vocês participem. Vamos fazer uma coisa bem participativa. O Edson pode pegar aí também, que ele vai participar, viu, Edson? Em nome de Jesus, tá bom? Glórias a Deus. Pode pegar uma revista aí. Vamos ouvir a leitura feita por nosso irmão Francisco, a ira de Deus. A ira? Após ter se dirigido a Jó, o Senhor volta-se para Elifaz, o temanita. A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Estas palavras dizem muito sobre o conteúdo teológico do livro de Jó. Mostram que as exposições feitas pelos seus amigos não eram todas verdadeiras, pois partiam de premissas falsas. Eles não apenas acusaram o patriarca, mas associaram o seu sofrimento a algum pecado cometido por ele. Jó havia se humilhado, mas não do que lhe acusavam. Ele humilhou-se a respeito de suas falsas precipitadas, que revelavam orgulho e falta de bom senso. E, em outras palavras, ele errou durante o seu sofrimento, mas não por conta de pecados cometidos antes do atual sofrimento. Oi? Pois é.
aqui, né, é como durante essa lição que a gente viu sempre, durante as lições que a gente viu dessa revista aqui, né, que eles acusavam sempre Jó, acusando ele que ele tinha algum pecado, né? E aí, como a gente aprendeu durante o livro, os ensinamentos que os professores aqui ensinou para a gente, né, que o pecado muitas vezes não tem nada a ver com... o sofrimento da gente muitas vezes não tem a ver com o pecado, né, não tem a ver com o pecado, mas sim algo que a gente mesmo propôs aquilo ali, ou alguma coisa que Deus permite que a gente passe por aquilo ali para a gente reconhecer quem é Deus, né? Porque muitas vezes é que nem o pastor hoje já falou e a irmã aqui falou, né? Muitas vezes a gente pensa que conhece a Deus, mas não conhece, né? Aí as pessoas que vê assim a gente pensam que a gente está errando porque pecou, mas não. Muitas vezes Deus permite aquilo ali para a gente reconhecer quem verdadeiramente Ele é. Amém. Glória a Deus. Queridos, preste atenção. Após Deus ter se dirigido a Jó, ele volta para Elifaz, o temanita, e diz: a minha ira se acendeu contra ti e contra os seus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Espera aí, eu quero perguntar a você: será que nesta época, pastor Roger, pastor Paul, será que nesta época nós não concordaríamos com os amigos de Jó? Será que nós não concordaríamos? Ou será que nós hoje mudamos? Ou será que nós, com esse trimestre que nós estudamos aqui o sofrimento de Jó, nós mudamos o nosso conceito? Quando o irmão está passando por dificuldade, quando as pessoas estão passando pelo sofrimento, será que nós mudamos o nosso conceito? E colocamos assim: não, Deus está educando este irmão, Deus está trazendo uma educação para ele, não a punição, porque Deus não pune ninguém, Ele faz educar as pessoas. Será que nós não continuaríamos também dessa forma? Será que até hoje não se pratica isso não? Será que não pratica isso hoje não? Eu uma vez recebi uma senhora, e essa senhora me dirigiu a mim e disse: pastor, chorando, disse: pastor, meu marido está muito enfermo, ele está muito doente. Eu falei: olha, leve ele no hospital. Esse aqui é o problema, pastor. Ele diz que ele é servo de Deus e ela é justa e ele tem que ser curado por Deus, não é por qualquer outra coisa, não. Pense só, numa situação dessa. Pense só, a mulher estava desesperada. E isso na nossa geração, e naquela geração do passado, nessa geração de Jó. Diz que tem mais de 2000 anos esse livro de Jó, né? O livro mais antigo da Bíblia, não é verdade? O livro mais antigo da Bíblia. Será que nós não concordaríamos? E Deus voltou agora dizendo: você já pensou? Pense só comigo uma coisa. Pense só comigo. Se Deus aceitasse o sacrifício dos amigos de Jó, como é que Jó ficaria nessa situação, Roger? Como é que Jó ficaria nessa situação? Deus não poderia aceitar de maneira nenhuma esse sacrifício dos amigos de Jó, porque senão ele não levantava, não restaurava Jó de maneira nenhuma. Então Deus começa a falar desta maneira para nós. Vamos para o segundo subtópico aqui, que diz: o pecado dos amigos de Jó. Tem alguém que quer ler para nós? Juliana, quer ler, Juliana? Juliana vai estar lendo. E 2 minutos comentando aqui o pecado dos amigos de Jó. Paz do Senhor, irmãos. O pecado dos amigos de Jó, representados por Elifaz, o mais velho. O pecado dos amigos de Jó foi evidentemente exaltar a justiça de Deus, mas limitar seu poder soberano. Para eles, todo sofrimento deveria ser uma consequência de um juízo divino, como resposta a um pecado praticado. Como o livro de Jó demonstra
quando dentro dos propósitos de Deus, o sofrimento é uma manifestação de seu amor e graça e não uma forma de punição. Paulo corrobora esse princípio quando diz que nos foi concedida a graça de padecermos por Cristo e não apenas de crermos nele. Nisto, os amigos de Jó pecaram e por isso precisavam da intercessão do homem de Uz. Eu olho isso aqui pelo ângulo de que isso é uma mentalidade nossa mesmo. Eu estou passando por isso porque eu não fiz isso ou porque eu falei aquilo. E aqui está falando, né, que muitas vezes, é como o pastor disse, Deus não pune, né? Deus educa, Deus corrige. Então, eu acho que serve para amadurecer a nossa mentalidade, como você disse, pastor. A gente mesmo pensa isso, né? Às vezes não só dos outros, mas da gente. Mas eu acho que com essa história dos amigos de Jó, o Senhor quer mostrar para a gente que nem tudo é porque eu fiz ou pelo que eu deixei de fazer. Porque a própria palavra fala que não há nada que você faça para que Deus te ame mais e não há nada que você deixe de fazer para que esse Deus deixe de te amar, né? Então, eu vejo assim. E às vezes nós olhamos o sofrimento como um gesto punitivo, né? Que Deus dirige a nós, deixa que aconteça com nós. Não, Deus está punindo fulano, Deus está fazendo isso, né? É a mesma coisa de você pegar um carro aí, sair a 190 km por hora aí, bater o carro aí. O que aconteceu? Você precisa ser educado para dirigir. É isso que acontece. Se você se salvar desse acidente, você tem que entender uma coisa. Olha, eu preciso me educar na direção do veículo, porque senão as coisas vão acontecer. E é isso que Deus tenta fazer conosco, né? Tenta fazer conosco. E aqui ele diz assim, ó. Aqui ainda diz assim, como o livro de Jó demonstra quando dentro dos propósitos de Deus, o sofrimento é uma manifestação de quê? De amor e graça, não uma forma de punição. Mas é muito difícil a mente humana alcançar isso, né, gente? É muito difícil a mente humana alcançar isso aí, entender que o sofrimento de um ente querido nosso, de um parente, de um pai, de uma mãe, de um filho, está sofrendo, nós entendermos isso como amor. É muito difícil, tem que estar verdadeiramente na presença de Deus. Amém? Deixa nós correr, porque já está acabando o tempo. Cadê o Edson? O Edson vai orar, vai orar. O Edson agora vai ler aqui, o terceiro tópico aqui, a oração de Jó. Glórias a Deus. Amém? A paz para todos. A oração de Jó. Deus dirige-se aos amigos de Jó e aconselha-os a irem ao patriarca para que estes interceda por eles. Esse episódio mostra que uma teologia errada, evidentemente, conduz para uma crença igualmente equivocada. Os amigos de Jó defenderam Deus de forma enérgica e sincera, mas errada. O sofrimento do patriarca não veio como uma punição, mas como uma provação. A fidelidade de Jó foi provada por Deus e ele foi aprovado pelo Criador, pois continuava íntegro e com seu caráter reto, conforme sua humilhação demonstrou. Agora esses homens, outrora acusados de pecador, pelos seus amigos, os socorrerá por meio da oração. Pastor, eu entendo aqui que Jó, eu já li o livro de Jó, no qual os amigos acusavam Jó de ter pecado. Olha, Jó, você fez isso errado, você fez aquilo. Isso acontece nos dias de hoje também. Às vezes, se nós vemos um irmão passando um problema assim mais acentuado, podemos assim imaginar, será que seu irmão não cometeu isso ou aquilo? Nós temos esse julgamento a fazer. Jó foi do mesmo jeito. Os amigos, eu não sei nem esses amigos que... por isso que diz, tem amigos e amigos, né? Os amigos de Jó dizem, você pecou e você cometeu coisas terríveis. Mas, não sabendo eles que Deus estava provando Jó,
e para provar. E a história de Jó é interessante, que isso gera dentro de nós uma certa paciência. Muitas vezes estamos passando algo e podemos pensar do mesmo jeito: será que Deus não está querendo que eu seja aprovado lá na frente? Então há de se pensar, né? Glória a Deus. Olha, gente, presta atenção. Obrigado, Edson. Olha, presta atenção numa coisa. Eles defenderam Deus de uma forma enérgica e séria, sincera, mas errada. Eles defenderam Deus de unha e dentes, vamos falar assim numa linguagem mais, numa linguagem mais. Eles defenderam Deus de unha e dentes, mas de uma forma errada. Isso serve de alerta para nós, preste atenção. Isso serve de alerta para nós. Nós podemos defender Deus de unhas e dentes, mas se estiver de uma forma errada, nós estamos difícil. Então, meus amados, vamos agora para o terceiro e último tópico aqui. Agora vai falar da glória da restauração, do grande amor de Deus com Jó. A restauração moral e espiritual de Jó. Preste atenção numa coisa. Quando se fala na restauração moral e espiritual de Jó, será que verdadeiramente isso estava abalado em Jó? Ei, será que estava, senhores? Será que estava, meu irmão, minha irmã? Será que isso estava abalado em Jó? Será que Jó espiritualmente estava abalado com esse sofrimento? Será que Jó moralmente estava abalado? Não, eu não acredito nisso. Você pode até acreditar, mas eu não acredito. Mas aqui está falando restauração moral e espiritual. Diz assim: a restauração de Jó acontece primeiramente na dimensão moral e espiritual. Convém destacar que as bênçãos recebidas por ele devem ser vistas como uma restauração, não uma retribuição. Não uma atribuição. Não há uma teologia da retribuição no livro de Jó, onde o ímpio é sempre punido e o justo sempre recompensado. A mensagem de Jó é diametralmente oposta a esses princípios. A lição moral e espiritual do livro é que Deus abençoa os homens porque os ama, e não porque estão envolvidos numa troca de favores em que prevalece a barganha espiritual. Preste atenção numa coisa. Deus não podia de maneira nenhuma retribuir isso a Jó. Não, eu vou te dar, Jó, porque você perdeu. Não, Deus não faz isso, não faz barganha, não. Não, você sofreu, eu vou pagar você por isso. Não. Ele fez o seguinte, olha só, ele restaurou tudo aquilo que Jó já tinha conquistado. Ele restaurou, vamos dizer que ele restaurou, até com juro, né? Até com juro. Me parece que lá na hora do povo sair do Egito, pastor Roger, foi que Deus mandou ele tomar um negócio emprestado lá, foi assim? Por quê? Por que aconteceu isso? Pode falar, pastor. Exatamente, então, Deus disse, olha, vocês não vão sair daqui de mão banando, não. Vocês vão pedir ouro e prata, e Deus tocou no coração daquele povo e o povo deu. Vocês não vão sair daqui, não. Vocês foram escravos, vocês foram torturados, vocês sofreram, vocês passaram por dificuldade aqui, vocês trabalharam e não receberam. Agora preste atenção, agora vocês vão sair desse país e vão para outro lugar, mas vocês vão ser pagos por aquilo que vocês fez. E Jó passou por esse sofrimento, não era justo Deus deixar ele de mão banando, de maneira nenhuma. Deixa eu terminar. Wesley, lê para nós agora, restauração social e material.
Vamos lá, Ezio. Ele ri, né? Moral e espiritual, né? Então vamos lá. A restauração Social e material. Isso, social e material. A restauração de Jó também acontece nas dimensões social e material. As calamidades que sobreveem sobre ele, especialmente suas feridas físicas e emocionais, expulsaram do convívio social e ele suportou sozinho e o que pensava ser um julgamento de Deus. Mas agora todos veem a graça derramada de forma abundante sobre ele. Era, portanto, a hora de voltar ao convívio social e desfrutar de tudo que o Senhor lhe deu. Pois o Senhor acrescentou a Jó outro tanto, em dobro, tudo quanto antes possuía. A restauração que o Senhor Jesus faz na vida do ser humano leva em conta todas as dimensões da vida. Ele restaura a vida espiritual, moral, social, material, trazendo dignidade ao homem que teve, por meio da graça divina, a imagem de Deus restaurada. Pode falar. Tem que falar? Então, isso aqui foi um dos pontos que Satanás se equivocou, foi aqui, porque ele imaginava que Jó servia a Deus. Ele achava que, na verdade, Jó era um adorador fake, ele achava que Jó era um adorador falso. E ele, naquele diálogo que teve com Deus lá, ele foi lá e veio exatamente querer provar o caráter de Jó. Jó, em momento nenhum, ele mudou o caráter, mudou quem ele era por conta de tudo que aconteceu em volta dele, tudo que ele perdeu. Não mudou, como você acabou de falar, ele não mudou o caráter, não mudou nada, a personalidade, ele continuou reto, continuou adorando, continuou, ele não barganhou com Deus e nem Deus barganhou com ele. Ele fez tudo aquilo, ele se manteve daquele jeito, porque o caráter dele era daquele jeito. Então não adiantava, o Satanás podia arrancar até os fiapos da cabeça dele, que ele ia continuar servindo e adorando a Deus com fidelidade, porque Deus conhecia o coração, o caráter, e Deus concedeu, abriu aquela legalidade, porque Deus sabia e conhecia. E Deus, quando Ele conhece o crente, quando Ele abre algumas legalidades, porque Ele sabe que a gente pode suportar. Agora tem crentes que se Deus abrir um tiquinzinho, uma vírgulazinha, acabou a vida dele. Amém. Glória. Presta atenção numa coisa, meus amados. Especialmente as suas feridas física e emocional e expulsaram do convívio da sociedade. Deus agora tinha que pegar Jó, colocar no meio de uma sociedade novamente, ao qual ele vivia. Deus agora tinha que sanar todas as feridas que porventura venha ter ficado na família de Jó, em tudo ali. Deus estava restaurando totalmente Jó. Você já pensou? Ele pegou Abraão também, tirou da sociedade. Ele pegou Jó também, tirou do meio da sociedade, dos amigos, de todo mundo. De todo mundo. Chegou aquela ferida no corpo de Jó, que o povo passava por longe, porque o caboclo fedia. E agora era momento dele ser restaurado naquela sociedade da época. É Deus restaurando o justo. É Deus fazendo justiça. É Deus mostrando para uma sociedade que Ele é poderoso, que Ele é soberano, que Ele tem autoridade extrema sobre todas as coisas. E nós, será que nós aprendemos alguma coisa com isso? Será que eu aprendo alguma coisa com isso? Olha, veja bem, o convívio social, ele suportou sozinho o que pensavam ser um julgamento de Deus, mas agora todos veem a graça divina derramada de forma abundante sobre ele. Eita maneira de evangelizar tremenda, hein? Eita maneira de evangelizar. Deus aqui estava evangelizando também, meus amados. Olha, já passou por aquele sofrimento, depois Deus vem, abençoa Jó, derrama a bênção sobre Jó, e aquele povo fica olhando, aquele povo de fora, aqueles amigos de Jó, aquela sociedade que vira naquela época, fica olhando e diz: não, esse cabra tem um Deus bom, viu? Esse cabra tem um Deus que pode, esse cabra tem um Deus bom. Porque aqui diz, ó, é claro, o convívio da sociedade, desfrutando de todos
de todos que o Senhor lhe deu, pois o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro, tudo quanto dantes possuía. A restauração que o Senhor Jesus fez na vida do ser humano leva em conta toda a dimensão da vida. Ele restaura a vida espiritual, moral, social, material, trazendo dignidade ao homem que teve, por meio da graça divina, a imagem de Deus restaurada. Eu quero parar por aqui. Mas pode ficar à vontade. O que eu aprendo, né? Essa lição ela foi muito importante para mim, porque eu aprendi duas coisas: que tudo está no controle de Deus, e até mesmo o diabo, né? Na primeira lição, quando o diabo ele vai ao encontro de Deus, a gente vê ali as três qualidades do Senhor: a onipotência, a onipresença e a onisciência, né? Porque quando ele fala assim, eu vim de rodear a terra, então ele estava observando a vida de Jó e ele foi ao encontro de Deus. Então ele pede até uma permissão para o Senhor para tocar ali na vida de Jó. Então tudo está no controle de Deus. E a outra coisa, a segunda lição que eu aprendo, é que nem tudo é por conta de pecado. Porém, eu quero deixar 2 versículos aqui que, quando eu estava estudando o livro de Jó, eu sempre gosto de puxar outros versículos, né? Em João, no capítulo 9, versículo 3, quando Jesus ele vai ali para curar o cego, aí os discípulos perguntam, né? Mas foi por conta de pecado? E aí Jesus responde, nenhuma coisa nem outra. Isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse nele. Então, creio, assim como foi na vida de Jó, foi para que o poder do Senhor fosse manifesto na vida dele. Mas lá voltando no capítulo 5 de João, diz assim, quando Jesus ele cura um homem no sábado, lá no versículo 14 diz assim, mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse, agora você está curado, deixe de pecar para que nada pior lhe aconteça. Então eu percebo que aqui foi por conta, sim, de um pecado que ele cometeu, mas Jesus ele repreende, né? Você agora está curado, agora se mantém firme para que outra coisa pior não te aconteça. Então, tem coisas que é pecado, é por conta de pecado, mas eu creio que há coisas para que o nome do Senhor seja glorificado na vida daquela pessoa. Mas quem cabe o julgamento não sou eu, não é o Senhor, não é todos nós. Quem cabe o julgamento aqui é Deus, é Ele que é o juiz. E muitas das vezes a gente quer ser juiz na vida de outras pessoas, mas o nosso papel aqui é abençoar e orar por aquela pessoa. Maravilha, glória a Deus. Querido, nós vamos tirar nossa oferta e nosso dízimo agora neste momento. Depois o Herbert está com a oportunidade para ler a conclusão para nós, tá? Glórias a Deus. Tudo bem? Não, por que o Herbert? Glória a Deus. Então vamos chamar a Jana para ler aqui a conclusão para nós aí. Pega a revista aí, Jana. Vamos ofertar e dizimar, para a gente concluir isso aqui, tá bem? Glórias a Deus. Glória a Deus. Deus enviou seu Filho amado. Peraí, Jana, peraí. Então, pode receber. Glória a Deus. Você pode trazer o envelope aqui? Nós já estamos terminando, mas vamos receber a sua oferta, seu dízimo, para que a gente possa manter a obra do Senhor. Vem? Paz do Senhor, irmãos. A conclusão é, chegamos ao final de mais um trimestre. Aprendemos que nem sempre os ímpios são punidos e nem sempre os justos são recompensados. Mas Deus julga os perversos e abençoa os justos.
pois todos fazem parte de um universo governado por leis e princípios morais. Todavia, isso não é tudo. Deus é soberano e pode atuar fora das linhas que habitualmente acreditamos que Ele opera. Assim, podemos aprender que Deus não nos prova porque deseja nos punir, mas porque nos ama. Ele deseja demonstrar ao seu adversário, que é o diabo, que os homens podem servi-lo sinceramente, sem uma relação de troca. Jó provou que o diabo estava errado e que Deus esteve sempre certo. Como essa história lá do início, né, que teve um diálogo entre Deus, o diabo veio até Deus, como a irmã acabou de falar, como Deus já conhecia o seu servo Jó, sabia da sua integridade e sabia o quão ele era fiel, o diabo quis questionar porque ele seria fiel só por conta que tinha condições, né, tinha boa família, e aí Deus falou, então, tá, você pode tocar nele, né, que ele pediu a permissão e Deus falou, não, você pode tocar então, vai lá, eu só não permito que você toque na vida dele, mas pode fazer o que quiser. Porque Deus já conhecia o caráter de Jó e sabia que o diabo ia, mais uma vez, se enganar, né? Como ele permitiu, porque tudo é com permissão dele, e daí ele, no final, ele teve a conclusão que Jó adorava a Deus por ser fiel mesmo a Deus e por crer, porque a fé dele em Deus era maior do que todo qualquer bem que ele tivesse, que ele possuísse, e Deus permitiu que ele passasse por todas essas circunstâncias para que ele fosse exaltado, né? Deus foi exaltado. E chegamos à conclusão que realmente Deus era fiel, Deus era com Jó, e Jó tinha aquela certeza que Deus poderia até deixar ele passar por aquela situação, mas que no final ele seria restaurado. E foi isso que aconteceu. Amém. Se fosse algum dos amigos de Jó que estivesse passando por isso, será que Jó não agiria da mesma forma? Sua opinião, pastor Paul? Você acha que punir do mesmo jeito? Até porque Jó também teve falha, né? Criticou Deus, né? Vocês estão vendo como é que é a coisa? Até porque Jó também criticou Deus. Mas ele teve a humildade de se humilhar no final ali e se colocar e conheceu a Deus. Ou seja, ele era uma pessoa ensinável. Ele era uma pessoa ensinável. Pô, é isso aí. Pastor Roger. Eu não sei se vocês aprenderam isso. Quando eu cheguei na igreja, eu sou novo de igreja, estou há 24 anos que eu estou no Evangelho, mas me ensinaram que o sacerdócio, quando entrava no Santo dos Santos, ele entrava amarrado por uma corda, não é verdade? Vocês ouviram falar nisso? Quem ouviu falar nisso aí? Estava amarrado por uma corda. O que vocês acham disso, hein? Então, o que acontece? Hoje eles já não acreditam mais nisso, porque a Bíblia não relata isso não, relata? Aonde tem na Bíblia que o sacerdote entrava amarrado por uma corda? Então, a época vai mudando e a gente parece que Deus vai se revelando cada vez mais a nós, não é isso? Deus vai se revelando, vai se clareando o dia vai clareando até se tornar dia perfeito. E nós ainda não somos perfeitos, mas eu aprendi muito isso, diz que o sacerdote entrava lá, porque, como diz o Francisco, não acreditava nele, e se ele entrasse lá com falha, ele morria, eles arrastavam ele para fora, para poder, mas isso não é verídico. Eu não sei se vocês já estudou sobre isso. Eu tive num seminário com aquele deputado aí, aquele que era
da família aqui na Câmara dos Deputados, como é que é? Marcos Feliciano. Marcos Feliciano. Eu tive no seminário com ele, onde ele derruba essa tese assim, mas ele derruba maravilhosamente. Mas eu acredito só numa coisa, que Deus vai nos revelando cada vez mais. Porque eu acredito, como falou o povo, eu acredito que se fosse ao contrário, o Elifaz, que era o mais velho dos amigos, tivesse passado por isso, Jó tinha chegado nele e repreendido ele também, dizendo, olha... Mas o que fica nessa lição é para você dizer para você o seguinte, Deus não pune ninguém. Você, nós sofremos porque Deus nos ama, porque Deus quer nos educar. Tá? Deus quer nos educar. Deus não pune nem os nossos inimigos, nem Ele não vai punir. É a mesma coisa o tempo da vida, né? Ninguém precisa vingar de mim, deixar que o tempo encarrega disso. A gente vai ficando velho, ficando murcho, Deus vai acabando. Amém, gente? Bom, gente, vocês às vezes estranharam a maneira de eu ministrar essa lição, mas eu acredito que se a gente vem aqui na frente e manifesta, eu acredito que se a gente coloca o que estamos aprendendo dentro da igreja, tá? Que nós estamos aprendendo da igreja. Cada um veio aqui, falou um pouquinho aqui, eu pude ter a noção do que vocês estão fazendo com a revista. Estão estudando verdadeiramente a revista. Tá? Porque só eu falasse aqui, eu não saberia como é que nós estamos estudando dentro da igreja. Como é que estão sendo dado o ensino. Eu sei que vocês estão dando um ensino maravilhoso, os nossos professores, e esse trimestre agora nós vamos estar estudando também uma lição maravilhosa, e pode crer, irmão, Deus vai revelar a nós a cada dia mais e mais e mais e mais e mais, amém? Pastor Roger orando, e nós indo para casa, em nome de Jesus, amém? Senhor Deus, obrigado, meu Deus, por esta noite. Obrigado, meu Senhor, pela palavra que foi ministrada. Obrigado, meu Senhor, pela oportunidade que tivemos de estarmos mais uma vez na sua casa, aprendendo de Ti. Obrigado, meu Deus, pela presença do Espírito Santo, meu Senhor. Que o Senhor, meu Deus, nos conduza ao nosso lar, nos concedendo, meu Deus, uma noite de sono, uma noite de paz, e que o Senhor possa, meu Deus, nos conceder um restante de semana abençoado na Tua presença, nos livrando e nos guardando de todo mal. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos e todos digam amém.